Salve, salve, vamos gravar mais um aqui. Na verdade, eu tô regravando a primeira metade porque deu um pau na gravação ali antes. Então, quando chegar na questão 14, vai ter um corte aí. Mas vamos até lá de novo, então não tem problema, tem o tempo. Isso aqui é uma continuação, tá? O que a gente tá falando até agora. Vamos falar de fatos contábeis. Um assunto bem tranquilo, não vai nem enrolar muito. Material que é retirado do curso de Contabilidade Geral e Avançada da Fazenda do Paraná, do Estratégia Concurso, professor Gilmar Possati. Mais um detalhe só. Eu encontrei onde é que estava a diferença de 1 centavo que tinha aqui, ó. E era engraçado porque esse valor estava igualzinho aqui, esse também estava igualzinho aqui, mesmo assim ele dava 1 centavo a menos aqui. Mas é o que eu falei do Excel, eu só tive que vir aqui e digitar esse valor na mão, jogar aqui. Aí ele corrigiu. Às vezes tem números pra frente aqui que ficam, né, aparecendo e o Excel você não vai saber, ele não tá mostrando. Então aconteceu isso, mas só pra dizer que felizmente encontrei. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existem uma divisão entre atos contábeis e fatos contábeis. Vamos abrir os dois já aqui. Tá? Beleza, o que são atos contábeis? Um negócio que não modifica o patrimônio. Aí você faz o controle dele por contas de compensação. Então, um exemplo disso são contratos. Então, assinou um contrato, fez sei lá, pediu um orçamento para alguém, isso aí não está alterando em nada o patrimônio, né? Eu não falei que estou pagando nada ainda. Pode ser que do contrato mais para frente decorram despesas, decorram saída de recursos, entrada de recursos, tanto faz. Mas a assinatura é um ato administrativo. E aí você tem os fatos administrativos ou contábeis, ó, que aí sim é o que provoca modificação qualitativa e ou quantitativa no patrimônio da entidade. Então tá bom. São de 3 tipos, ó. Permutativo não altera patrimônio líquido, modificativo altera patrimônio líquido e misto envolve simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo. Beleza? Então, vamos entender só uma coisa interessante aqui, ó. Tô dizendo que no misto tem os dois, né? Então quer dizer que quando eu tiver um fato modificativo, eu não posso ter um fato permutativo. Senão não faria sentido existir esse aqui, né? Eu vou ter que ter só o modificativo, uma alteração do patrimônio líquido. A gente já vai entender a diferença disso. Então vamos começar a abrir aqui, ó, os fatos permutativos, tá? Podem ser de vários tipos, ó. Já deixei até aqui, na verdade, um esqueminha, ó. Quando tiver azulzinho o fundo é porque é do ativo, ó. Então tudo que for ativo tá com o fundo azulzinho. Tudo que tiver com o fundo vermelhinho é passivo, e tudo que tiver com o fundo verdinho é PL. Flechinha vermelha, que é fácil de visualizar, né? De para baixo, diminuindo o ativo e a contrapartida aumentando o ativo. Vamos ver os fatos permutativos, bem rapidinho. Exemplo. Aí outra coisa, não importa, ó, aqui a gente vai ver, ó. Tem 5 tipos, tá? Não quer dizer, ó, é um fato permutativo de primeiro tipo, não existe isso. É só pra gente organizar que tem 5 diferentes. Eu não preciso decorar isso aqui, nem saber menos ativo, menos passivo, isso é bobagem. Você tem que saber olhar o lançamento aqui, vamos ver esse exemplo, ó. Aquisição de um veículo à vista no valor de 30 mil. Você tem que saber olhar e dizer, se estou comprando um veículo, está aumentando o ativo, e eu estou pagando à vista, está diminuindo o ativo, porque entrou um veículo no nosso imobilizado, saiu o dinheiro do caixa, ó. Então aqui estou usando essa nomenclatura, ó, ativo não circulante, que o professor usa muito, né, quando faz lançamentos, e ativo circulante para o caixa. Ó. É o local onde aquela conta vai estar. Mas o importante é o débito e o crédito, né? O ativo não circulante, débito de veículo, entrou 30 mil de veículo, mais ativo, crédito de caixa, saiu 30 mil de caixa. Mudou alguma coisa no patrimônio líquido? Não, né? Só troquei, eu tinha 30 mil em caixa, eu troquei por 30 mil em veículo. Meu ativo continua igual, imagina, eu tinha 100 mil de ativo. Saiu o caixa.
Então agora eu tenho 30 mil. Mas entrou 30 mil de novo, que é um veículo. Voltei a ter 100 mil. Beleza? Vamos lá. Segundo tipo, aumenta ativo, aumenta passivo. Aquisição de um veículo a prazo no valor de 50 mil. Em vez de pagar à vista, agora eu vou ter uma obrigação de pagar. Entrou o veículo, mesma coisa, 50 mil. Só que entrou um passivo, financiamentos a pagar. 50 mil. Né? Não tem muito segredo. Qualquer coisa você pausa aí, vai olhando essa operação de novo, vê se você entende. Não entendi por que é um financiamento a pagar. Então você precisa entender lá atrás. Uma obrigação, a credora vai estar no passivo e por isso você está acreditando ela. Isso aqui é um entendimento básico. Não quero ficar muito tempo em cima disso aqui, tá? Mais um tipo, baixa de ativo e baixa de passivo. Pagamento de financiamento no valor de 20 mil. Você tinha essa obrigação lá, né? De pagar financiamentos a pagar e você está pagando ela. Quando tu paga, não está saindo dinheiro do caixa. Então diminui o ativo e diminui o passivo. Não mexemos nada em patrimônio líquido, né? Só estou trocando a composição do nosso patrimônio. Aumento de PL, diminuição de PL. Exemplo. Aumento de capital mediante o uso de reservas de capital no valor de 50 mil. Essas reservas aqui, elas estão dentro do patrimônio líquido, tá? Você pode ter reserva de capital ou de lucro. Nesse caso, a gente está mexendo com a reserva de capital. Então, elas são contas credoras, sempre são credoras, tá? Que quer dizer que elas estão aumentando por crédito. Então, imagina que tinha uma reserva de capital lá dentro de 50 mil, né? Então, beleza? Ela tinha saldo credor. Eu vou tirar o dinheiro dela lá e vou mandar para o capital social. Tirei saldo dela e mandei para o capital social. Então, como ela tinha saldo credor, eu tenho que debitar ela. Debitei ela. O que aconteceu? Diminuiu o PL, mas aumentou o PL do mesmo valor no capital social. Então, fiz um crédito em capital social, né? Bem tranquilo. Esse é o lançamento mais diferente, na verdade, eu acho. E aqui, menos passivo, mais passivo. Exemplo, emissão de nota promissória em substituição a uma dívida a pagar no valor de 15 mil. Então, o que está acontecendo? Tu tinha uma dívida a pagar, né? E isso tu sumiu com ela, substituiu ela. Vamos tirar ela dali, então, débito, né? E o que surge no lugar? Uma nova dívida a pagar, só que agora chama notas promissórias a pagar. Mesmo valor. Então, tirei 15 mil do passivo, mas coloquei 15 mil no passivo de novo. Tá? Vamos torcer que o Renatão aí no fundo não esteja mais alto que eu. Eu tô ouvindo uma músicas aqui aleatória, então eu não sei o que vai tocar. Mas vamos aí. Vamos para os fatos modificativos, tá bom? O que vai acontecer nesses fatos aqui? Eu sempre vou ter uma conta patrimonial, só que eu não vou estar tendo essa permuta entre contas patrimoniais. Saiu de uma e entrou em outra. Eu vou ter uma dessas aí e sempre vou ter uma receita ou uma despesa. Sempre tem que ter uma receita e uma despesa quando tiver um fato modificativo, tá bom? Vamos ver aqui, ó, diminutivo e negativo. A gente está trabalhando com os ruins primeiro, tá? Então aqui a gente vai ter despesas, ó, tá diminuindo o PL. Pagamento de despesas com salário à vista no valor de 20 mil. Chegou o final do mês lá, tem que pagar o salário da galera. Surgiu o fato gerador de pagar o salário. Com isso vem o que? Despesas com salário. Não débito. E eu falei que eu estou pagando à vista. Se eu estou pagando à vista, está sendo dinheiro do caixa, né? Então, diminuiu o ativo. E a contrapartida foi essa despesa com salário. Mas tá dizendo que eu diminuo o PL. Isso aqui não vai pro PL, né? Eu concordo. O que está acontecendo? Por que falam que diminui o PL? Essa despesa aqui, ela vai lá para a demonstração do resultado. A demonstração do resultado a gente vai fazer toda aquela conta, né? Receita bruta com venda, tira as deduções, chega na receita líquida, tira o CMV, você vai chegar no resultado bruto. Você tira as despesas operacionais, chega no resultado operacional, vai tirar depois o imposto de renda, CSLL, vai indo para frente até você chegar no resultado líquido, né? É que eu sempre falo que vocês têm que saber decorar isso dali. E daí quando você chegar lá no final, né? Você não vai mandar aquele valor lá para o PL, lucro acumulado, né? Ou prejuízo acumulado. Então por isso que essas despesas, imagina se não tivesse essa despesa lá na demonstração do resultado,
Não seria 20 mil maior? A despesa está diminuindo a demonstração do resultado, né? Que uma hora vai ser mandado para o PL. Então, por isso que esses fatos modificativos vão diminuir ou aumentar o PL. Porque as receitas e despesas uma hora vão chegar lá no PL. Vamos ver o segundo tipo, então. Aumenta o passivo e diminui o PL. Exemplo. Apropriação de despesa com aluguel no valor de 4 mil. Trouxe uma curiosidade aqui, ó. Às vezes aparecem esses nomes aqui, né? Vamos ver o que é essa apropriação. Apropriar, ó, reconhecer o fato gerador de uma despesa que ocorreu e não foi paga. A despesa de aluguel aconteceu, mas não foi paga no período de competência. Então seria muito parecido com o que acontece com o salário sempre, ó. Chega no final do mês, aconteceu o fato gerador. A lei fala que o fato gerador do salário acontece no último dia do mês. Então, estou imaginando aqui, tá? Pode ser que não seja isso, mas acho que é. Aconteceu o fato gerador, surge a despesa. Aí você vai decidir, será que eu vou pagar agora? Ou eu vou pagar daqui um pouco? Ah, então tá bom, se você pagar na hora, você vai tirar o dinheiro do caixa. Se você não pagar, ó, vamos mudar agora, em vez de salário, vamos mudar para aluguel. Apropriação de despesa de aluguel. Surgiu a despesa com aluguel, mas eu não estou pagando. Vou criar uma obrigação, então vou criar uma conta lá, aluguel a pagar. E vou jogar no meu passivo, né? Bem tranquilo. Essa despesa vai lá para DR que um dia vai diminuir o PL. Vamos lá, agora os aumentativos, os bons. Ó. Recebimento de receita de aluguel no valor de 5 mil. Maravilha. O que está acontecendo? Entra 5 mil no caixa, né? E a contrapartida é o quê? Receita de aluguel. A receita vai uma hora, vai lá para DR, uma hora ela vai chegar a ser transferida para o PL, ela está aumentando, né? E a última que a gente tem aqui, prescrição de dívida no valor de 10 mil. Interessante isso aqui, né? O que seria isso? O cara podia cobrar de você a dívida e ele não fez em tempo. Ela prescreveu. Não pode mais te cobrar. Então tá bom, você tinha uma dívida no teu passivo e ela está sumindo. Então beleza. Quando some uma dívida do passivo a gente debita, né? E a contrapartida vai ser o que? Ó, receitas com prescrição de dívidas. Isso aqui vai lá para o PL um dia e vai aumentar. Vai para DR e vai aumentar o teu PL um dia, né? Maravilha. Então os modificativos, o que sempre tem que ter? Prestar atenção. Alguma conta de despesa, né? Ou de receita. Sempre vai ter uma conta de resultado. E não pode ter permuta, tá? Porque se tiver vai ser um desses casos aqui. Vamos abrir tudo aqui. Aí, se tiver vai ser um desses casos. Ó, fatos mistos, né? Podem ser diminutivos e aumentativos também. Então eles têm uma permuta e tem uma receita e uma despesa junto. Recebimento de duplicatas no valor de 10 mil com desconto de 10%. Então o que está rolando aqui? Ó? Eu não tinha uma duplicata de 10 mil? Tinha, né? A duplicata é receber. Alguém ia me pagar isso aqui. Então me pagou. Eu vou tirar essa duplicata lá do meu ativo. Ó. Acreditei ela em 10 mil, né? Só que o cara me pagou os 10 mil? Não, eu dei um desconto de 10%. 10% de 10 mil é 1.000, né? Então só vai entrar 9 mil no meu caixa. Ó. Tenho 10 mil a crédito e 9 mil a débito. O que falta? Faltam esse débito aqui, ó, que é o que? Descontos condicionais concedidos. É uma despesa. Ó. Tá indo lá para DR. Então maravilha, né? Esse aqui é um lançamento que está diminuindo o meu PL. Por quê? E tá trocando, a gente tá permutando. Ó, duplicata receber com caixa. Só que foi ruim, né? A gente deu desconto pro cara. Vamos ver o próximo aqui, ó. Pagamento de duplicatas no valor de 10 mil com juros de 10%. Tranquilo, vamos pensar o que está acontecendo então. Eu tinha que pagar uma duplicata, né? De 10 mil. Então tá, vamos ter que debitar ela. Eu paguei ela. Vou tirar essa duplicata lá. Só que teve juros de 10%. Então eu vou pagar só 10 mil? Não, vou pagar 10 mil mais esse juro aqui. Que é mais 1.000, né? Então vai sair do meu caixa 11 mil. E o que faltou para fechar? A despesa, ó, que vamos chamar de juros passivos. Isso aqui vai aparecer bastante quando você estiver vendo juro. Sempre que você vê um lançamento onde disser passivo aqui, ó, uma coisa ruim, tá? Então juro
Juro pode ser a meu favor ou contra mim, né? Um juro bom ou um juro ruim. Se for um juro ruim, é juro passivo. Se for um juro bom, é juro ativo. Aqui embaixo vai ter um lançamento que tem juro ativo e a gente vai ver a diferença. Vamos para o próximo. Renegociação de dívida no valor de 30 mil para um prazo posterior, com incidência de juros de 10%. Ah, tu não vai me pagar hoje? Então tá bom, a gente pode renegociar, mas você vai pagar um valor a mais no futuro. Né? Sempre assim, o dinheiro vai perdendo valor com o tempo, né? Na maioria dos casos, né? Então, ó, causa da inflação. O que está acontecendo, né? A gente tinha uma dívida de 30 mil, mas a gente renegociou ela e tirou. Vamos tirar ela lá então, ó. Debitamos aquela dívida que estava no passivo, né? 30 mil, e vamos botar a nova lá no passivo, 33 mil, né? 10% de 30 mil é 3 mil. Então a dívida nova vai ser um valor mais alto. Qual é que é a contrapartida? Esse juro passivo, ó, né? Teve incidência de juro, de novo juro passivo, ó. Veja que é usado em um monte de lançamentos, né? É uma coisa ruim, ó, tá diminuindo o nosso PL, né? Agora vamos ver os positivos. Ó, aumentativo positivo. Perceba que sempre tem permuta, ó. Permuta, né? Tinha uma dívida, troquei por outra. Tinha caixa, tinha duplicado pagar, troquei por caixa. Tá. Né? Sempre tá trocando um com o outro e vai ter uma conta de receita ou despesa no meio. No caso aqui as despesas, aqui a gente vai ter as receitas agora. Sempre está aumentando o PL. Recebimento de duplicatas no valor de 10 mil com juros de 10%. Então tá bom, a duplicata valia 10 mil, né? Vamos tirar ela de lá, então a gente recebeu ela. Vai no teu ativo e tira ela fora. Acreditamos a duplicata receber. Só que não teve juro de 10%, então não vou receber 10 mil. Vai receber 10 mil mais 10%. 11 mil vai entrar no meu caixa. O que faltou para fechar? Juros, ó que legal, uma receita, ó. Juros ativos. Juros ativos é uma coisa boa. Então beleza, ó, fechou, ó. Um débito de 11 mil, crédito de 1.000 e um de 10 mil, né? Maravilha. Vamos lá. Exemplo, pagamento de duplicatas no valor de 20 mil com desconto de 10%. Tá pagando o duplicata que era 20 mil. Vamos sumir com essa duplicata aqui então. Daquela tal, era uma obrigação. Obrigações são de saldo credor. Se a gente quer diminuir elas, a gente debita, né? Então, ó, duplicatas a pagar, 20 mil. Tiramos de lá, né? Só que teve um desconto, então eu não vou pagar 20 mil, vou pagar 18 mil. Desconto de 10%, não. Ativo circulante, acredito caixa em 18 mil. E o que vai faltar para fechar? Esses 2 mil, né? Que faltou entre um e outro. E o que é isso? Uma receita. Ó, descontos condicionais obtidos. Aqui em cima foi concedido. Ó. Quando eu concedo um desconto é uma despesa. Quando eu obtenho um desconto é uma coisa boa. Uma receita para mim, né? Isso vai lá para DR que um dia vai para o patrimônio líquido. Último. Renegociação de dívida no valor de 30 mil para um prazo posterior, com incidência de desconto de 10%. Muito parecido aqui, só que em vez de ter juros, a gente tem desconto, né? Então, o cara acha que está com medo de que eu não pague ele, no caso, e diz assim, ó, paga daqui a 30 dias, mas eu te dou 10% de desconto. É melhor do que não receber nada. Então tá. A gente tira aquela dívidas a pagar que a gente tinha, entra uma nova, só que de valor menor, ó. Então nosso crédito está com 27 mil e o débito está com 30. O que falta? Descontos condicionais obtidos, ó. Uma receita, né? 3 mil. Então, não vou entrar em muito detalhe. Isso daqui são coisas que são só exemplos, tá? Vai ter milhares. Todo lançamento que tu for fazer vai entrar dentro de algum tipo desse aqui. E não é para decorar isso aqui, diminuiu ativo, aumentou ativo, tem outro que é diminuir ativo e diminuir passivo. Não, isso é bobagem. Você tem que saber olhar o lançamento e fazer esse raciocínio. Aquisição de veículo, tá, aqui tá aumentando meu ativo, mas é à vista, então tá saindo meu ativo. Beleza, é esse raciocínio que você tem que ter. Vamos ver as questões aqui, ó. Não fala nada, né? Legal, ele só tá me pedindo, ó, o lançamento acima representa um fato contábil. Vamos ver o lançamento. Débito de seguros, R$300.
Débito de prêmio de seguros a vencer 2.700 e crédito banco conta movimento 3.000. O que eu entendo disso? Primeiro que tá tendo uma permuta aqui, ó, tá? Eu entenderia que você contratou um seguro. Fui lá e contratei um seguro, paguei 3.000. Só que eu já apropriei aqui, ó. Apropriei não, né? Mas a gente já reconheceu a primeira despesa aqui, ó. Né? Considerar que já aconteceu a despesa desse mês de agora. Então eu estou tendo uma despesa e estou tendo uma permuta ao mesmo tempo. Imagine que era 3.000 de prêmios a seguros a vencer, né? Mas bem semelhante àquele lançamento que nós fizemos no exercício da outra, ó. Aquisição de seguro do prédio, né? Foi 5.000. Tranquilo. Só que quando ocorre a despesa, ó, foi de um mês só. Aqui eu tive que copiar, né? Mas esses 50.000 aqui dividido por 12, ó, 416. Show de bola. É o que está acontecendo nesse exercício. Então, uma permuta e uma despesa. Então, representa aqui um fato misto, pois ocasiona permutação de valores patrimoniais e modificação na situação líquida. Exatamente isso que está acontecendo. Ó, vamos ver. Pode ser modificativa? Não, né? Porque está tendo uma permuta aqui, ó. Então, não vai poder ser nem permutativo. Ainda tem uma despesa. Isso aqui vai estar indo lá para DR e diminuir o nosso PL. Misto, porque há lançamentos em contas do passivo e do ativo. Ué, é misto só porque tem isso? Ó, aqui também, ó, ativo e passivo é permutativo. Nada a ver então, né? Então vamos lá. Vamos ver. Quero ver se eu só vou abrir a aula aqui. Tranquilo. As questões aqui, ó. Questão 1, né? Se uma entidade adquirir à vista ações da própria entidade pelo valor de mercado, então, para a entidade, essa operação representará um fato contábil. Aí já vem uma polêmica aqui, ó. Questão do CESP, né? E eles adoram fazer polêmica, eles pegam umas doutrinas minoritárias, assim, ou seja, a maioria das pessoas pensa de uma forma e tem alguns que pensam diferente. Não tem problema isso. Que nem eu já falei, né? A gente tem que discutir as ideias e tal. Mas quando você vai fazer uma prova, isso é muito perigoso. Porque a maioria das pessoas vai ler o que a maioria das pessoas pensam, né? E aí eles vêm com esse lançamento aqui, ó. A entidade adquiriu à vista ações da própria entidade pelo valor de mercado. O que está acontecendo? Olha, está tendo um crédito de caixa, né? Porque ela está pagando, está comprando ações. E vai ter um débito de alguma coisa. Esse débito, essa conta, quando a própria empresa compra ações dela mesma, é uma conta que vai estar lá no PL, chamada Ações em Tesouraria. E ó, perceba que eu botei o parênteses ali, né? É uma conta redutora do PL. Então o que estaria acontecendo aqui, ó? Você pode entender isso de duas formas, tá? Saiu o dinheiro do caixa e está diminuindo o meu PL. Então isso aqui, ó, e não está tendo nenhuma outra permuta, né? Eu não estou tendo duas contas aqui, está diminuindo o PL. Poderia ser um modificativo diminutivo. Como poderia ser um permutativo. Eu estou trocando dinheiro que estava no caixa e diminuindo o PL. Agora eu não vou lembrar qual corrente que pensa, né, a majoritária pensa que é modificativo diminutivo ou permutativo. Eu acredito que é esse aqui. Porque o dinheiro não está saindo daqui, indo lá, né? De certa forma está diminuindo o PL. Se estivesse aumentando, saindo daqui, né? É um lançamento estranho mesmo, né? Por isso a questão foi anulada. Tem mais de um jeito de pensar esse lançamento e eles cobram esse tipo de coisa, né? Mas vamos seguir, vamos com as que não foram anuladas aqui, né? Ó, em relação aos atos administrativos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores e compra de mercadoria a prazo são exemplos de fatos administrativos. Compra de mercadoria a prazo, sim, né? Compra de mercadoria está tendo permuta lá, né? Mas a assinatura de contrato... Não, assinatura de contrato é um ato administrativo. Só assinei o contrato, ainda a gente não comprou e não vendeu nada. Não teve entrega, não teve nada, não tive que pagar nada. Se tivesse que pagar alguma coisa, beleza, até poderia ser um fato, mas aqui não.
Então essa questão está errada. Vamos ver aqui, ó. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, assinale a opção correspondente a evento que afeta a equação contábil. Então ele quer saber o que é um fato administrativo dentro dessas aqui, ó. Análise de proposta de fornecedor. Então o cara falou para mim, a gente vende portanto. Eu tive que pagar alguma coisa por isso? Não, nada, né? Só estou analisando uma proposta, então isso aqui não vai mexer no meu patrimônio. Anúncio de imóveis para venda em sítios da internet. Olha, não falou nada que eu tive que pagar para fazer esse anúncio, né? Em muito lugar acho que pode ser gratuito hoje em dia, então também não. Cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários. Tem que pagar para você fazer uma cotação? O banco tem o interesse de fazer empréstimo para ti, né? Então provavelmente eles vão... Você não vai pagar nada, não vai mexer no teu patrimônio. Contratação de empregados. Mas aí vai ter o salário e tal. Sim, mas não está falando do pagamento desse salário do empregado, né? Aqui é só contratação, só papelada e tal, então não mexe nada. Mas olha que fácil isso aqui, ó. A letra E. Aquisição de materiais à vista. Isso aqui é óbvio que vai mexer na equação patrimonial, né? Então não tem muita encrenca. Vai sair dinheiro do caixa, vai entrar material. Vamos lá. Questão 4. O recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato. Vamos pensar nessa operação então, né? E já tem lá em cima, na verdade, se a gente não quisesse pensar, né? Mas eu tinha uma duplicata, né? Para receber, ó. Vê, ó. Recebimento de duplicata com desconto. Tá perfeito no exemplo aqui, ó. Misto diminutivo, né? Você já conversou sobre esse lançamento, né? Então, ó, cadê misto diminutivo? Opa. E tá ali em cima, se você quiser entender ele, ó. Maravilha. A duplicata valia tanto, mas vai entrar menos dinheiro porque eu dei um desconto, né? E vai ter essa despesa. Vamos ver a próxima, questão 5. Fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato quantitativo, alterando positivamente. Fato qualitativo é um fato permutativo e ao mesmo tempo tem um quantitativo que está aumentando o PL. Então isso aqui é o que? É um misto, né? Um composto. Ó, não, misto, só que é diminutivo não, né? Porque está aumentando. Permutativo não, composto aumentativo. Beleza. Questão 6. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo. Recebimento de vendas a prazo é fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações do patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com aumento das disponibilidades. Perfeito, né? Você tinha lá, ó, duplicatos a receber, saiu essa duplicatos a receber e entrou dinheiro no caixa. Só mudou a composição, né? Boa, boa, CESP. Parabéns. Agora vamos lá, questão 7. No que se refere às noções básicas de contabilidade, julgue o item que se segue. Transferência de recursos do caixa da empresa para uma aplicação de renda variável constitui exemplo de fato contábil modificativo aumentativo? Claro que não. Você tinha dinheiro no teu caixa, tá? Tiramos o dinheiro do caixa e colocamos aonde? Em outro lugar. Aplicação de renda variável. Aconteceu alguma coisa? Um fato modificativo? Teve receita ainda? Não, né? Ele não está falando que a gente já apropriou uma receita. Quando virar o mês e você tiver lá, né? Receita com aplicação de renda variável. Aí sim você vai ter um modificativo aumentativo. Mas na hora que você transferiu o recurso, não. Beleza? Então essa está errada. 8. Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgue o item seguinte. O pagamento de duplicatas com juros. Estamos pagando duplicato com juros. É um fato modificativo diminutivo? Não, a gente já viu esse lançamento lá em cima, né? Tirei a duplicata das minhas obrigações, né? Tirei dinheiro e ainda tive a despesa porque eu estou pagando com juros. Então não pode, é um misto diminutivo.
Questão 9. Acerca das variações, blá 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 blá, né? A compra de veículos à vista é um fato modificativo aumentativo. Ah, vai embora, tchê. Veículo à vista, já fizemos, é o primeiro lançamento, tá lá, ó. Permutativo, né? Tinha dinheiro, agora virou veículo. Então tá errado. Questão 10. Uma das condições essenciais para a conceituação de determinado fato contábil como modificativo é que haja permuta de elementos patrimoniais. Então, para o fato ser modificativo tem que ter permuta? Exatamente o que não tem que ter, né? Modificativo não pode ter permuta. Porque se ele for modificativo, vai ter uma modificação no PL, mas vai ter junto uma permuta, vai virar um fato misto. Então essa não, né? Então beleza, cadê essa aqui? Tá errada, né? A 10 tá errada, vamos ver a 11. A elaboração de um parecer de auditoria sobre a correta aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade constitui um fato contábil. Então, se eu elaborar um parecer, vamos dizer assim, senta aí e elabora esse parecer. É um fato contábil ou é um ato contábil? Não falou que eu paguei nada para ninguém, né? Então, se não envolveu conta patrimonial, não é um fato contábil. Beleza? Patrimonial de resultado, né? Questão 12, vamos lá. Estamos quase onde deu pau antes. Considera-se a compra a prazo de uma cafeteira para preparo do lanche dos empregados um fato administrativo permutativo? Então tá bom, o que está acontecendo? A gente está pagando a prazo, né? Aumentou, tem uma obrigação de pagar lá no passivo. Mas ao mesmo tempo entrou essa cafeteira no ativo. Então maravilha, né? Provavelmente não vai entrar no teu imobilizado, não deve ter um valor tão significativo. Vai estar lá bens de pequenos valores, né? Então é isso aí. Perfeito. Até tem aqui, ó. Aumento de ativo, aumento de passivo. Contrai a obrigação, mas aumenta o ativo ao mesmo tanto, né? 13. Julga o item seguinte relativo a atos e fatos administrativos. Considera-se a compra de um computador para uso da administração da firma como parte do pagamento à vista e parte a prazo como um fato administrativo modificativo. Daí não, né? O que está acontecendo? Está entrando um computador, imagina. 20 mil custou esse computador. Tá? Então entrou um computadorzão lá. Tu pagou 10 mil à vista, então saiu 10 mil do caixa e tu vai pagar 10 mil daqui a um tempo. Então entrou uma obrigação de 10 mil. Mudou alguma coisa? Não teve alguma receita, alguma despesa? Só se ele me dissesse aqui que teve desconto, teve juro, qualquer coisa, mas não pode ser modificativo, né? Então maravilha. Essa aqui tá errada, né? Questão 14. Considera a situação em que determinada entidade tinha direito de receber uma venda tenha trocado o título correspondente por produtos a serem estocados. Nesse caso, essa transação pode ser chamada de fato misto, pois envolveu a receita de venda. Será que envolveu a receita de venda? Na hora que tu vendeu, envolveu a receita de venda, mas você já tinha o título, né? Tu tá só mexendo com o título agora. Então não tem receita nenhuma envolvida aqui, ó. Vamos dizer, o mesmo exemplo de antes, tu tinha, sei lá, 100 mil lá de duplicados a receber. O que tu tá fazendo é, em vez de você comprar esses produtos aqui, ó, com dinheiro, você tá dando em troca duplicado a receber. O cara aceitou por algum motivo. Então tá, entrou 100 mil de produto e saiu 100 mil de tudo duplicados a receber. Bem tranquilo, né? Então tá errado isso aqui. 15. Pagamento de dívida é exemplo de fato permutativo, tendo em vista que altera simultaneamente o ativo e o passivo. Ó, que legal. Tá aqui, né? Pagamento de financiamento. Então, pagamento de dívida. Envolve simultaneamente diminuição do ativo e diminuição do passivo. Isso aí, 15. Matou a pau, CESP. Questão 16, vamos ver. Fato administrativo misto não precisa envolver o ativo e o passivo ao mesmo tempo.
Exemplo do que se afirma é o recebimento de valores registrados no ativo com juros. Vamos ver de novo. Ó. Fato administrativo misto. Não precisa envolver o ativo e o passivo ao mesmo tempo. Tá? Então, beleza. Será que tem algum fato misto que não tem os dois ao mesmo tempo? Exemplo do que se afirma é o recebimento de valores registrados no ativo com juros. Perfeito, não é? A gente até tem um lançamento desse feito aqui, acho. Ó, recebimento de duplicados no valor de 10 mil. Não, esse aqui é o desconto, esse é o diminutivo. Esse aqui, ó. Recebimento de duplicados no valor de 10 mil com juros de 10%. Não está envolvendo ativo e passivo, né? Ó. Esse está envolvendo ativo e passivo. Aqui é 2 do ativo, ó, ou 2 do passivo ó, também. Então não precisa envolver os dois, né? E um exemplo é bem o que ele deu. Tinha duplicado a receber, entrou mais dinheiro porque tem juros ativos. Então perfeito, ó. Questão 17. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para seu controle, julgue o item a seguir. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das duplicatas referentes a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Vamos comprar a mercadoria a prazo e eu vou pagar uma duplicata só. Maravilha, tá lá na minha obrigação, né? Duplicatas a pagar. Fornecedores, né? Duplicados a pagar. O que vai estar acontecendo? Diminui o meu caixa, né? E diminui o meu passivo. É um fato permutativo? Sim. Né? Então, perfeito. Ó. E assim tu pode virar policial federal. Maravilha, né? Vejam que não é difícil. Às vezes as questões não são muito longe disso aqui. Não. Essa é uma questão bem fácil, tá? Mas às vezes uma boa parte da prova é isso, só que você precisa saber muito conteúdo. Mas é possível para qualquer um. Vamos ver aqui agora a questão 18. Considera os eventos de 1 a 5 listados abaixo. Vamos ver o que ele está listando para nós aqui. Na verdade, eu vou ler o que ele quer. Ó. Julgue-te a seguir. Os eventos 1 e 3 classificam-se como fatos permutativos e não afetam o saldo patrimonial da entidade. Então vamos ver se o 1 e o 3 são permutativos, beleza? Aquisição de veículo à vista para uso na atividade operacional. Esse é um clássico permutativo nosso, né? Sai dinheiro do caixa, entra dinheiro do... Entra o veículo, né? E o 3, a apropriação da folha de pessoal do mês. O que era a apropriação da folha? Lembra que a gente até deu esse exemplo aqui em cima? É tipo isso aqui, ó. Apropriação, só que imagina que em vez de despesa com aluguel fosse folha. Ó, despesa com aluguel, só que seria aqui despesa com salários, né? Despesa com folha de pagamentos e aqui salários a pagar. É permutativo? Não, é diminutivo. Por quê? Porque tem a despesa, né, do salário, da folha, e tem a obrigação de pagar. Então tá errado. Tá errado isso aqui, tchê. Vamos ver a 19. É a mesma questão, ó. Só é uma outra... Tá pedindo outra coisa. Vamos ler, ó. Os eventos 2, 4 e 5 são classificados como fatos mistos, pois além de provocarem variações no saldo patrimonial, representam transposição de valores entre os grupos de contas patrimoniais. Vamos ver então se são fatos mistos, né? Baixa de bem inservível registrado e imobilizado. Mas aqui já cagaram aqui. Já poderia dizer que está errado. Por quê? Imagina que tu tem um bem inservível lá, está imobilizado. Está lá registrado com valor, né? Vamos dizer que está com 10 mil. Mas não serve para mais nada. Você não está mais usando ele. Não tem comprador. A gente já até falou sobre isso, né? No CPC 00, né? O ativo tem que você poder encontrar um vendedor e tal. E tinha um exemplo lá que o cara dizia, né? Uma máquina que você não está mais usando e você não tem um comprador. Não é mais um ativo. Então, ó, bem inservível, né? Tá valendo 10 mil, você está dando a baixa nela. Então tá bom, você disse que está vendendo ela, disse que está fazendo qualquer coisa, não, né? Então não vai entrar nenhum ativo no lugar dela. Você só vai tirar ela, você vai acreditar essa máquina, né? Acreditou a máquina. E o que vai ser a contrapartida? Então uma despesa. Baixa de bem servível, qualquer coisa assim, né? Então isso é misto? Não, não é misto. Não teve nenhuma outra conta patrimonial envolvida. É só um modificativo. 4.
Registro de diminuição do valor de dívida a receber em função da variação monetária. Então tu tem só a tua dívida lá, né, no teu passivo. Não, dívida a receber, né? Tu tem a dívida no teu ativo, alguém tem que pagar para você, só que ela está diminuindo por causa de variação monetária, sei lá, vamos. Sei o que ele quer dizer aqui, eu só estou pensando em cambial, vamos pensar na cambial, que é bem tranquilo de entender, né? Imagina que tu tivesse contraído uma dívida aí, vendido para alguém uma coisa em dólar aí, e o dólar tá 5, né? Um dólar tá 5 reais. De repente o dólar foi a 2. A tua dívida vai ser reajustada, né? Monetariamente. Então tu vai receber menos valor. Vai estar alterando, né? Diminuindo o valor da dívida a receber em função da variação monetária. Talvez não seja o melhor exemplo, né? Nem sei dar um exemplo disso aqui, na verdade. Mas também não é um misto. Você não está envolvendo outras contas aqui. Só vai diminuir esse valor aqui e vai ter uma despesa, né? Porque está tendo diminuição de um direito que tu tinha a receber, né? E pagamento de obrigação com desconto. Esse sim, né? Esse aqui é um misto diminutivo que a gente já viu aqui, ó. Pagamento de obrigação com desconto. Não, nem é, ela é um misto, né? Aumentativo, não diminutivo. Obrigação, né? Duplicata com desconto. É chato esse negócio, a gente confunde às vezes, né? Pagamento de obrigação com desconto. Eu não sei se ele falou, é só misto mesmo, né? Então esse aqui estaria certo, a 4 e a 2 não. Então tá errado essa questão também. Vamos ver a 20. E percebam assim, ó. Mas eu também não tenho, para algumas coisas eu não tenho raciocínio muito bom para fazer. Por exemplo, essa aqui, né? Mas você tem que ficar pensando nesses nos lançamentos. Se é a baixa de um bem, o que é isso? Sei lá, não sei o que é isso. Então procura na internet. Vai lá e procura. Baixa de bem inservível. E vê se tem exemplo de lançamento. Procura. Como é que faz duplicata descontada? Vai lá e procura. Vai ter em algum lugar. Às vezes você não vai encontrar. É difícil encontrar informação boa. Mas na maioria das vezes você vai encontrar, sim. Então é só ir atrás. Questão 20. A empresa Material de Construções Limitada adquiriu 500 sacos de argamassa votorante de 20 kg cada um, ao custo unitário de R$1 o quilo, pagando 15% da entrada, aceitando duplicado pelo valor restante. A operação foi isenta de tributação. Nossa, do material comprado 10% para consumo posterior da própria empresa, restante para revender. Registro contados da transação é tipicamente um lançamento de quarta fórmula. O fato de ser registrado é um fato administrativo. Perceba que ele não está me perguntando se isso aqui é verdade, tá? Tá pedindo, ele está afirmando que é de quarta fórmula, então vamos acreditar, né? E ele só está pedindo que tipo de fato que é esse. Envolveu qualquer coisa de receita aqui ou de despesa? Não, né? Só estou trocando, eu tinha dinheiro, ó, R$1 o quilo, a gente comprou 500 sacos de 20 kg, era 10 mil quilos aqui. Então tu vai ter 10 mil, saiu 10 mil reais. Não saiu na verdade, porque ele pagou só 15%, né? Então saiu 1.500 reais, tu aceitou 8.500 de duplicata. E é isso aí, entrou 500, 10 mil quilos lá, 500 sacos no teu estoque. Se é que foi um estoque isso, né? É, material de construções, então é um estoque. Maravilha, não tem nada, é um fato permutativo. Bem tranquilo. Se estivesse falando de venda, daí é diferente, né? Geralmente quando é compra você só está permutando mesmo. Tinha caixa, entrego pro cara e vou receber a material, o estoque, né? Questão 21. Ocorre aumento de patrimônio líquido. Vamos ver o que a gente tem aqui. Recebimento de duplicatos a receber com juros. Já chegou matando a pau, né? Não é o caso que a gente tem aqui, ó. Aumento de patrimônio líquido. Recebimento de duplicatas com juros. Perfeito, ó. Pode ver o lançamento aqui. Vamos. Pagamento de obrigação em dinheiro? Não, permutativo, né? Compra à vista de imóveis? Permutativo. Compra de mercadoria a prazo? Permutativo. Recebimento de duplicata a receber? Permutativo. Olha que questão tranquila. Por isso que eu falo, ó, antigamente às vezes as questões eram mais de boa, né? É regra, né? Em 2009 já começou a ter provas boas.
Questão 22, vamos lá. A empresa Giro Baixo S.A. tinha em contas a receber de 500 mil, contas a receber de 500 mil reais de seu cliente Oportunia Limitada, que estava com dificuldades financeiras. Sabendo as dificuldades do seu cliente com receio de inadimplência, concedeu desconto de 5% para que o cliente liquidasse a dívida no prazo. A Oportunia aceitou e quitou a dívida. Nossa, deve estar com uma super dificuldade financeira, né? 5% de desconto. Pagou 475 mil. O registro do evento da empresa Giro Baixo S.A. representa um fato. Então ele está falando da Giro Baixo S.A., né? Ela tinha um ativo para receber de 500 mil e trocou por um de 475 mil. Ela perdeu, né? Está tendo uma permuta e vai ter uma despesa aqui, né? Que vai ser esse desconto condicional concedido. Com certeza tem esse lançamento em algum lugar aqui. Ó, parecido com isso, né? Só que a gente tá dando desconto, só que no caso aqui tá perdendo, né? A gente tá dando desconto pro cara. Vamos ver. Na giro baixo. Cadê? Misto diminutivo. Né? É isso aí. O lançamento que a gente falou, né? Tinha 500 mil a receber, trocou por um de 475 mil, porque deu 5% de desconto. E essa contrapartida aqui vai ser uma despesa, né? Desconto condicional concedido. Beleza? Questão 23. O que a gente tem aqui? A empresa Aquisições S.A. comprou 100 ônibus à vista para substituição de sua frota. Compra de veículo à vista é o quê? Permutativo. Entre elementos do ativo, né? O resto deve ser bobagem. 24. Vamos lá. A empresa Pinos fez uma compra de mercadoria para seu estoque no valor de R$1.000 à vista. O que é isso? Permutativo, né? Acabei de falar, né? Só está trocando a composição do ativo. Tinha dinheiro, agora tem mercadoria. Questão 25. A empresa de publicidade pública online limitada pagou no mês de março o aluguel de sua sede no valor de 20 mil, já aprovisionado, com 35 dias de atraso. A multa e os juros, conforme o contrato, correspondem a 3.450. O lançamento contábil refletirá no balanço patrimonial. Então, o que está acontecendo nessa questão aqui, né? Você vai ter uma redução no teu ativo, né? Que é o caixa que tu está pagando. Estou falando nesse sentido porque ele está colocando assim, né? Pô, como é que vai ter um aumento no ativo, né? A gente está pagando. Aí você tinha uma obrigação, né? Lá que você pagou. Então vai ter uma redução do passivo, né? E será que vai ter aumento ou redução no patrimônio líquido? Se tu tá pagando multa e juro, é óbvio que vai ter uma redução, né? Então vai ter que ser essa aqui a nossa resposta certa. E como dá para fazer um raciocínio, eu não preciso pensar no lançamento completo, né? Ah, não sei fazer o lançamento com tudo que tinha. Mas eu vou vendo, vou eliminando, tá? Questão 26. A respeito de atos e fatos administrativos, assinale a alternativa correta. Fatos permutativos envolvem permuta apenas entre contas do mesmo grupo contábil. Já tá em bobagem aqui, né? Tu viu lá nos permutativos, ó. Pode ter permuta aqui entre ativo e passivo e tal, então não precisa ser só entre o mesmo grupo contábil, né? Um fato permutativo sempre resultará no aumento ou na diminuição simultânea do ativo e do passivo total. Não, né? Primeiro que a gente pode ter... diminuir um e aumentar outro aqui, ó. Pode diminuir, ó. Tranquilo, não precisa ser simultâneo, aumento em um e no outro, né? E nem sempre precisa ser só ativo e passivo total. Pode ser 2 do ativo e 2 do passivo, né? Então tá bom, vamos ver o próximo aqui. Fatos modificativos alteram a situação líquida da entidade para mais ou para menos. Perfeito, é só isso que faz os fatos modificativos, né? Ó, tá alterando a situação líquida para menos ou para mais.
Maravilha, né? Um fato composto envolve dois fatos permutativos? Não quer dizer, né? Vai ter um modificativo e um permutativo. Dois permutativos tem um fato permutativo. Ele precisa ter um fato modificativo junto. Fatos contábeis modificativos aumentativos podem envolver contas de receita ou de despesa? Receita sim, porque é aumentativo, mas eu não posso ter uma despesa, né? Despesa seria diminutivo. Maravilha. Vamos lá. Questão 27. Suponha que um fato contábil do qual decorreu um aumento em uma conta do ativo, sem contudo ter havido um aumento do passivo exigível ou a diminuição de outra conta do ativo. Nesse caso, é correto afirmar que se trata de um fato. Então, o que está acontecendo? Ó? Aumento em uma conta do ativo. Né? Aumento do ativo, uma coisa boa, né? Sem aumento do passivo ou diminuição de outra conta do ativo. Então tá com cara de que não tá tendo permuta, né? Beleza? Se aumentou o ativo e não mudou nada no passivo, nem tu mexeu com outra conta do ativo, então é uma coisa boa, né? Mas não pode ser permutativo. Diminutivo não, porque tá aumentando o ativo. Aumentar o ativo é bom, ó. Diminutivo não. Composto, precisa ter permuta para ter um composto, né? Então só pode ser esse aqui. Tem um aumento em alguma conta patrimonial e vou ter aumento em algum lugar no resultado aqui. Vou ter uma receita nesse caso, né? Tomar uma aguinha, vamos fazer a próxima aqui. Questão 28. As ocorrências que em uma organização alteram seu patrimônio e as que não alteram são conhecidas em ciências contábeis, respectivamente, por... O que altera o patrimônio e o que não altera? Lembra que a gente falou que quando altera fato contábil e quando não altera é ato contábil? Vamos ver se a gente acha isso. Ó, ato não, né? Transações contábeis e eventos econômicos? Não. Então, ó, ele chamou de administrativo, né? Sinônimos, né? Os fatos contábeis e atos contábeis. Às vezes, ó, é uma outra banca, Vunesp, né? A banca grande também, às vezes as bancas trazem uma nomenclatura diferente. Vamos fazer a 29. A perda de mercadoria em estoque é provocada por um incêndio ocasional, ainda não quitado junto ao fornecedor, deve provocar na contabilidade um registro de variação patrimonial conhecida. O que está rolando aqui? Perdeu a mercadoria no estoque, né? Deu um incêndio, tá? Então tu tinha mercadoria no estoque e saiu. Você vai acreditar mercadorias para revenda. Tá acontecendo alguma outra coisa em uma outra conta de ativo, de passivo? Não falou nada de que tu... Olha, só falou que não foi quitado junto ao fornecedor, isso não importa, né? Então o que aconteceu aqui? Uma perda, né? Perda. Por incêndio, tanto faz, né? Perda de mercadorias. É uma despesa. Isso aqui não tem cara de um fato modificativo, e como é um fato ruim, é um negativo, né? Beleza. E a questão 30, ó. As variações patrimoniais cujas permutações são o mesmo valor dos elementos do patrimônio, ou seja, são as alterações do patrimônio que não alteram o valor do patrimônio líquido, tais como a compra de veículo e a contratação de operações de crédito, que são classificadas como... Olha que interessante, não é uma questão estranha, né? Mas ele está só falando o quê? Está dizendo que são permutações só, ou seja, como é que chama os lançamentos que não alteram o valor do patrimônio líquido, né? Compra de veículo e tal. Lá em cima a gente comentou, né? Eu até comentei, eu acho que o CESP quer falar isso. Então é isso que eles querem falar mesmo, ó, qualitativo. Então uma operação, né, uma variação patrimonial qualitativa só está mudando a composição do teu patrimônio. Era caixa, agora é veículo. Mas o valor é o mesmo, né? Então não mudou quantitativamente, não. A diminutiva e aumentativa não pode ser, né? Porque não está mexendo no patrimônio líquido. Variável nada a ver.
Vamos ver, 31. A empresa Verde e Amarela efetuou um empréstimo para seus empregados no valor equivalente a 2 salários correntes. Então ela fez um empréstimo para o empregado, né? Passados 30 dias, a empresa recebeu o valor equivalente aos juros do período, sem o recebimento do principal. Se caso, essa movimentação é um fato contábil. Se eu estou recebendo juro, não é uma receita? Juros ativos, a gente falou lá em cima, né? Juros ativos. Mas eu não estou recebendo o principal, não estou mexendo na obrigação ainda, nem no meu direito de receber, né? Então não está tendo permuta. Vai entrar dinheiro no meu caixa, né? Entrou dinheiro no caixa, que é do juro, ou do banco, sei lá, né? E teve a receita. Isso aqui é tipicamente um modificativo, né? E aumentativo porque aumenta meu PL. Vamos lá, 32. A operação de venda de mercadorias realizada por uma empresa comercial, pela qual se obtém um lucro, provoca no patrimônio dessa empresa um fato contábil. O que é uma venda de mercadoria? Lembra que a gente fez? Ó, tem a operação aqui, ó. Olha quanta coisa tem envolvida, né? Tá entrando dinheiro no caixa, tá saindo a mercadoria, ó. Permuta, né? Parece obrigações e tal, mas ao mesmo tempo tem essas receitas, né? Receitas, despesas que aparecem aqui. Então isso aqui é misto, né? Tem que ser um fato misto composto. Maravilha, né? Porque tem permuta e porque tem receita envolvida. Receita e despesa. Ó, questãozinha grande. Vamos lá. Correlaciona a primeira coluna de acordo com a segunda. Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica obtida de cima para baixo. Então tá bom. A gente vai ter que olhar aqui, ó. Qual desses aqui que vai corresponder com esses, né? E depois a gente assinala aqui. Então, vamos olhar. Vamos começar a olhar por aqui e já procuramos o que é. Ó. Venda com lucro. Nós acabamos de fazer uma venda com lucro aqui, ó. Pura sorte, né? Então é o que? Misto, né? Se está tendo lucro, tem que ser aumentativo, né? Então, o primeiro aqui é 4. Vamos marcar aqui. Já vou marcar lá embaixo. Só que eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ficar em vermelho, senão a gente se confunde. O primeiro é 4. E já acertamos, então. Vamos ver se vai fechar as outras aqui, ó. Venda com prejuízo. Ah, se teve venda e teve prejuízo, tem que ser misto também, porque tá tendo permuta, né? Entra dinheiro no caixa e sai mercadoria, tem permuta, mas tem uma despesa. Então sim, vai ser o 5, né? Misto diminutivo. Venda sem lucro e sem prejuízo. Uma venda muito louca, né? Um repassador permutativo, né? Não tá tendo lucro nem prejuízo, então eu só tô trocando a mercadoria pelo caixa. Aumento de capital efetuado pelos sócios em dinheiro. Olha só. Aqui é o caso diferente. Eu estava pensando na compra das ações lá em cima. Mas então o sócio está aumentando o capital em dinheiro. Ele chegou lá e aumentou. Vai entrar no PL, né? Está aumentando o PL nosso, está aumentando o caixa. Então, elas consideram que é permutativo. É uma daquelas, eu acho que tem uma que aumenta o PL, aumenta o PL. Só que isso é usando a reserva, né? No caso vai ser um aumentativo e aumenta PL. Seria parecido com isso, só que aqui a gente está sempre tendo uma conta de receita, né? E ali você está botando direto o valor no PL, não vai ser uma receita, mas considera que é modificativo e aumentativo também. Até porque só sobrou isso, né? Despesa de salário não tem como ser uma... A despesa de salário é aquilo, ó. Surgiu a despesa no final do mês. Despesa com salário. Ele vai ou tu vai pagar ou vai surgir a obrigação de pagar, né? Aí diminui o teu PL sempre. Então 4, 5, 1, 2, 3. 34. Vamos lá. Na operação em que uma empresa compra um veículo à vista, observa-se o fato contábil, observam-se os fatos contábeis. Compra um veículo à vista, meu Deus. Permutativo somente, já fizemos essa operação várias vezes, né? 35. O lançamento contábil de débito na conta caixa, crédito na conta duplicados a receber e
crédito na conta receita financeira. Você tem crédito numa conta de receita, isso é uma coisa bacana, né? Débito no caixa, está entrando dinheiro no caixa e crédito do duplicata a receber. Então, estou permutando duplicata a receber, estou com caixa, né? Entrando caixa e saindo duplicata a receber, mas eu estou tendo lucro, ó. Tendo uma receita financeira. Então, é um misto aumentativo. Maravilha, né? As questões não são muito complicadas, às vezes tem umas ou outras ali que tu não tem o raciocínio. Ah, não sei como é que é esse lançamento. Eu também. Tem coisas que eu não sei. Mas no geral é bem tranquilo, é um assunto bem de boa. Não tem por que se preocupar muito com isso. Mas é legal perceber o que aumenta o patrimônio líquido, né? Vocês perceberam que é sempre receitas ou despesas. A gente tem que trabalhar para ser eficiente, maximizar nossas receitas, minimizar ao máximo as despesas, né? Para ter uma gestão eficiente. Então, isso é bacana para a importância de conseguir desconto, né? São receitas, né? Então, bem tranquilo esse assunto aí. Não precisa decorar isso aqui, como eu falei, né? Saber isso aqui, o que é apropriação, isso aqui é bem importante. E é isso aí. Tranquilo? Um abração.